E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, nós novamente aqui estamos com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e foi psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos dar início ao nosso estudo hoje, lendo e estudando o capítulo 28, Em Serviço. Nós vamos dar continuidade. A gente já começou o estudo desse capítulo e, como o nome diz, não é? Em Serviço, nós vamos ver a primeira atuação de André Luiz no trabalho propriamente dito, né, em serviço. No último programa, a gente viu que André Luiz, lá nas câmaras de retificação, escuta um pedido de ajuda, um pedido de informação. Era a caravana dos samaritanos que estavam trabalhando nas regiões umbralinas e estavam comunicando que eles iriam transportar com eles um número muito grande de espíritos. Eram 29 ao todos. E o André Luiz fica sabendo que desses 29, 22 estão dementados e 7 estão completamente, vamos dizer assim, num tipo de coma espiritual, né? O Tobias fala de inanição psíquica. Então vão começar os preparativos e ele vai ajudar, né, o irmão Tobias, porque o irmão Tobias, ele que é, ou que parece, o coordenador dessa... um dos coordenadores das câmaras de retificação, e ele estabelece aonde vão ser abrigados. Ele diz que os menos perturbados vão ficar no pavilhão 7 e os enfraquecidos na câmara 33. E aí vamos começar a nossa leitura hoje a partir do parágrafo 15, que começa assim: resolveremos facilmente a questão da hospitalidade. O mesmo, porém, não se dará no concernente à assistência. Nossos auxiliares mais fortes foram requisitados para garantir os serviços da comunicação nas esferas da crosta, em vista das nuvens de treva que ora envolvem o mundo dos encarnados. Então, o Tobias e a Narcisa, né, a servidora, a auxiliar de enfermagem, eles estão preocupados que, quanto a leito, não tem problema. A questão de alocar esses espíritos recém-saídos do umbral não tem problema. Eles estão mais preocupados com a questão da enfermagem em si, porque eles estão sem muitos tarefeiros, porque, como a gente leu, os auxiliares assim mais, vamos dizer assim, proativos, eles estão em missão na crosta, porque se a gente lembrar, nos capítulos que nós estudamos passados, a gente já viu que a Terra está passando pelo momento da Segunda Grande Guerra Mundial. Então, muitos estão ajudando tanto os encarnados, que estão com medo, que estão, muitos deles, desesperados, como também os desencarnados, que se encontram em grande perturbação após a morte, em batalha.
Então, e por isso o André Luiz coloca, né, no caso para a gente saber, que existe uma nuvem de treva que envolve o mundo dos encarnados. Quer dizer, essa nuvem, ela comumente já existe, não é? A gente, no livro Renúncia, a gente vê o espírito Alcione, que vai reencarnar, quando, depois da sua preparação, quando ele está voltando para a Terra, no livro há um questionamento de alguns companheiros falando quem é aquele anjo que está se direcionando às faixas negras da Terra. Então a gente precisa esclarecer que essa, né, como ele coloca aqui, essa nuvem de treva, essas faixas negras, né, que no livro Renúncia é relatado para a gente, é a condensação, é a aglomeração dos pensamentos humanos encarnados e desencarnados. E como são pensamentos desequilibrados, pensamentos de medo, de ódio, de vingança, então a coisa fica muito pesada, porque a gente já viu que os fluidos têm cor, têm peso, então fica tudo muito pesado. No livro Libertação, é um livro que é bem posterior a esse aqui, né, ao que a gente tá lendo, que é Nosso Lar. Tem uma passagem, logo no começo do livro, no capítulo 3, quando o próprio André Luiz, com um amigo seu, que é o Eloy, e o instrutor Gúbio, eles vão descer, né? Eles vão a crosta da Terra, numa região bem inferior, e eles têm dificuldade de agir, porque eles estão lá para ajudar, porque a atmosfera está tão pesada que ele fala também sobre isso, não é? Ele coloca assim, no capítulo 3, eles sentiram tantos fluidos viscosos, ele coloca assim: passamos a inalar as substâncias espessas que pairavam em derredor deles, né, lá nessa região bem perto da crosta, como se o ar fosse constituído de fluidos viscosos. Eloy, que é o companheiro, estirou-se ofegante, e não obstante experimentar por minha vez asfixiante opressão, busquei padronizar atitudes pela conduta do instrutor Gúbio, que tolerava a transformação. Então ele diz assim, que ele reparou que a voluntária integração com os elementos inferiores do plano nos desfigurava enormemente. E pouco a pouco nos sentimos pesados, e tive a ideia de que fora de improviso religado de novo ao corpo de carne, porque os fluidos densos eram de tal magnitude que ele mudou completamente a leveza perispiritual que ele já tinha alcançado. Então, quando o Tobias diz que a maioria desses espíritos, né, mais proativos estão na crosta, eles estão sofrendo isso que o André Luiz está sofrendo, porque as regiões que envolvem a crosta planetária da Terra são regiões pesadíssimas, de fluidos muito deletéricos. E também nessa questão do pensamento, que é uma questão que nós, vez por outra, aqui no nosso estudo, a gente fala, né? Porque é uma situação que nós, já com raciocínio da fé renovada, que o Espiritismo propõe, a gente costuma frisar bem isso, da nossa responsabilidade na questão do pensamento, né? Na pergunta de número 421 de O Livro dos Espíritos, do capítulo da emancipação da alma, Allan Kardec faz um questionamento: como é que se explica que duas pessoas tenham instintivamente a mesma ideia? Mas ele, depois da resposta, vem um comentário dos espíritos dizendo que a comunicação do pensamento se dá
em que pessoas se vejam e se compreendam sem precisarem de sinais ostensivos de linguagem. Então, é uma questão de sintonia. E a questão de sintonia, ela é de muita responsabilidade, porque isso nos faz agravar, ou atenuar, no caso aqui que nós estamos falando, agravar a nossa situação enquanto espíritos que têm o dever e o compromisso da evolução. E no livro Ação e Reação, no capítulo 4 desse livro, em que o André Luiz vai com o instrutor Silas visitar um setor de recém-desencarnados que estão em processo tormentoso na questão da consciência culpada. E aí, no setor daqueles, vendo alguns doentes, o assistente Silas explica ao André Luiz que o pensamento é o pensamento que é uma força viva e atuante cuja velocidade supera a da luz. Emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos. Então, nessa questão do pensamento, no caso aqui do livro Ação e Reação, eles estão recém-desencarnados, estão fixados num pensamento na questão de remorso, do que fizeram, do que gostariam de ter feito também e não fizeram, e vários outros exemplos. E voltando aqui para o raciocínio do Nosso Lar, em que ele fala que nuvens de treva que ora envolve o mundo dos encarnados. Essa nuvem de treva nada mais é do que a emissão dos pensamentos daqueles que estão envolvidos nessa situação aqui de ódio que a guerra proporciona, não é? Então a questão do pensamento é uma responsabilidade muito grande, e já como nós ouvimos Jesus falar no Evangelho, vós podeis errar por pensamentos, por atos e palavras, porque sem o pensamento nós não falamos e nem agimos. Podemos estar entrevados numa cama, tetraplégicos, mudos, surdos, mas pensamos. E de acordo com o nosso estado momentâneo ali, se nós conseguirmos raciocinar, a responsabilidade do nosso raciocínio vai ser contada, porque aí nós podemos pensar, não é? Então, sim, isso aí é de uma situação muito grande, que requer muita meditação nossa em cima disso. E aí ela continua, né? O Tobias vai continuar. Precisamos de pessoal de serviço noturno, porquanto os operários em função com os samaritanos chegarão extremamente fatigados, não é? Então, por isso que eu li lá no Libertação como é que o amigo do André Luiz e o próprio André Luiz estão se sentindo. Eles que já são espíritos, algo já experimentados nas tarefas, eles que já estão, né, acostumados a serviços, incursões no umbral, eles se sentiram extenuados. E esses daqui, a mesma coisa. Porque toda vez que, não é, a Terra passa por expiações coletivas, uma guerra é uma expiação coletiva, como também tivemos há pouco tempo a pandemia, com certeza os espíritos tiveram muito trabalho, porque daqui a pouco, aqui para frente no livro, a gente vai ver o governador falando uma palestra sobre o medo, porque o medo pode gerar uma histeria coletiva e causar muitos danos, né? Muitas ações precipitadas. Então, o Tobias está mais preocupado como é que vai ser à noite, já que vão chegar tantos espíritos dementados, eles estão sem pessoal para o trabalho, porque foram ajudar lá na crosta da terra, né, a situação calamitosa que estava na terra. Então, ele está preocupado. Mas aí nós vamos ver a reação do André Luiz. E ele fala, André, lembrando que na obra seguinte ao Nosso Lar, Os Mensageiros, eles vão mostrar uma situação para nós, a obra vai mostrar uma situação para nós, né, exatamente aqui na guerra, na cidade, parece que de Bristol, na Inglaterra, em que está tendo bombardeio, e os espíritos veem uma ponta de luz no meio de todo aquele nevoeiro de pensamentos, de ódio, de dor.
é que aí ele vai ver que é numa igreja em que se reúnem para orar. É uma igreja anglicana, provavelmente. Provavelmente uma igreja anglicana. Mostrando também que, independente da religião, o que importa mesmo é a nossa convicção na presença divina em nossas vidas, né? Que se chama fé. Que ainda nós estamos galgando ainda isso aí. Está numa situação de bombardeio, de guerra, que é uma situação que poucos de nós vivenciamos. E eles estão juntos cantando o hino, né? É uma situação muito difícil, mas estão juntos cantando, conseguem forças na hora para... Claro que estão com medo. E Londres estava sendo bombardeada. Bombardeada, exatamente. Então, claro que estão com medo, né? Acreditamos nós que a maioria, pelo menos, estava realmente com medo, porque dá medo. Não só pela pessoa em si, mas às vezes pelos filhos, pela família, né, que está todo mundo envolvido, e consegue se reunir numa igreja e fazer as orações. Né? Confiando em Deus. E aí aquilo, o pensamento deles, diferente do que nós estamos relatando, da maioria aqui, que são nuvens de treva, os espíritos veem ali o quê? Um ponto de luz no meio de toda aquela... Eles se ajoelham, né? E eles se ajoelham, exatamente. Eles se ajoelham. Aí o André Luiz toma a melhor decisão que ele pôde tomar. Ofereço-me com prazer para o que possa aproveitar, exclamei espontaneamente. E como a gente já viu, né, por vários capítulos aqui que estudamos, no mundo espiritual, se a gente mente, todo mundo percebe. Não é como aqui, enquanto encarnado estamos, que a gente consegue dissimular com palavras melífluas, não é? Com olhares, como se diz, de cabra morta. Não é? Tem aquele olhar assim que parece manso. A gente consegue enganar, não é? Não a Deus, mas consegue enganar a alguns. No mundo espiritual isso não acontece. Quando você pensa, quando você sente, quando você fala, todos veem na realidade se o seu discurso é sincero ou não. Então, quando ele se ofereceu com prazer, ele estava realmente se sentindo bem em poder se oferecer para o trabalho, porque ele já tinha percebido que os espíritos mais adestrados, né, e também aqueles que já têm uma experiência maior em nosso lar, eles conseguem ler o pensamento uns dos outros, eles captam, né? A gente daqui a pouco, mais na frente, vai ver que até a dona Laura conseguiu observar ele trabalhando, a mãe dele de outra esfera. Então há toda uma sintonia muito grande. A questão do pensamento está bem descrito para nós no Evangelho, quando o moço rico, né, o trecho do Evangelho que fala para Jesus que queria segui-lo. E Jesus, vendo o pensamento dele, fala: dá tudo que tens aos pobres e segue-me, não é? Então, quando Jesus falava para alguém, ele ia no ponto fraco. Não é porque a lição do Evangelho ali, que os Espíritos nos relatam, não é que nós só vamos poder seguir Jesus se não tivermos nada, não tivermos apegado a nada. É diferente, né? A situação é outra. Então, Jesus vai no cerne da questão, ele vai no ponto fraco nosso, daquilo que nós precisamos melhorar, porque ele está vendo a situação, ele conhece o pensamento. Claro, Jesus, né, em Jesus para-se os processos, como diz o Emmanuel, em Jesus para-se os processos de raciocínio nosso. Mas, de uma maneira geral, nós temos os exemplos de todos os espíritos, isso aí é unânime, que eles conseguem ver o nosso pensamento. Isso é relatado pelos espíritos, pelas informações que nós temos, inclusive e principalmente para nós, para nossa observação e vigilância, os espíritos inferiores, que conseguem ver o nosso pensamento, as nossas atitudes. Conseguem ver tanto que nos perseguem, tanto que conseguem campo ainda para nos perseguirem, porque os nossos pensamentos, na maioria das vezes, ainda são pensamentos ruins. Ainda são pensamentos de desespero, de mágoa, de raiva, de rancor. Não é? Então, isso emana ciúmes todas as imperfeições. E vai por aí afora. Que resume-se tudo isso em egoísmo. Então,
eles veem o tipo de pensamentos que nós temos e que nós não mudamos ainda. Estamos na tentativa, mas não mudamos e eles se aproveitam disso. Sim. Né? Tobias endereçou-me um olhar de profunda simpatia, mesclada de gratidão, fazendo-me experimentar cariciosa alegria íntima, né? Então o André Luiz, ele já tinha aprendido, né, ouvindo os conselhos da Dona Laura, ele começou a modificar o pensamento dele antigo, que a questão do trabalho, principalmente, deve ser feito com qualidade. Ele entendeu que o importante não é o tipo de trabalho, é como você trabalha. E isso é uma lição para todos nós, porque às vezes aqui, enquanto encarnados, a gente tem a ideia de que algumas profissões na Terra, elas são consideradas de não valia, de não importância, mas todas, se a gente parar para meditar, todas são importantes, todas as tarefas, todos os trabalhos, todas as profissões são importantes. Então, o que vai valer não é qual é o teu trabalho, é como você trabalhou. Então, ele fez essa mudança, porque ele sabe que ele vai ter que fazer não serviços de médico, porque isso ele já entendeu, que não pode ser, mas que ele vai ter que ajudar no setor de auxiliar de enfermagem, e ele está se propondo a isso. Ele lembrou, com certeza, do que a Dona Laura falou para ele, que aparecendo a oportunidade, que ele não ficasse igual uma mariposa, voando de luz em luz, que ele atacasse o serviço. E aí apareceu essa oportunidade e ele realmente resolveu abraçar. Né? Nós podemos aqui lembrar, Tereza, quando ele fala aqui, né? Sinto-me disposto e forte, preciso recuperar o tempo perdido. Mas isso aí... A gente não chegou, não. Já estou adiantando, né? Mas já está, a gente nem leu. A gente nem leu, já estou adiantando porque é tão bonito que ele já trabalhou. O doutor André Luiz aqui das câmaras de retificação. Marco Antônio hoje está apressado. Está apressado, A gente nem leu isso aí. Mas, vamos lá. Então, voltando ali no trechinho que a gente está lendo. Voltando para o parágrafo 18. 18, Mas está resolvido a permanecer nas câmaras durante a noite? Perguntou admirado, né? Aí o Tobias, né, mesmo vendo a sinceridade dele, o Tobias perguntou, mas você vai ficar... Porque, vamos lembrar, ele trabalhou já 12... Trabalhou no sentido de estágio, de observação, ele está lá o dia inteiro. Nós estamos falando... E outra coisa, nós estamos falando aqui de um médico, de um ex-médico. Como o Clarencio chamou ele lá na frente. É você mesmo o ex-médico? Não, o Clarencio não, foi o outro Genésio. O Genésio, o ministro Genésio. Outro ministro. É você mesmo o ex-médico? Quer dizer, então é você, o doutor André Luiz, né, que acreditamos por informações de várias pessoas de confiança que é o Carlos Chagas. É você ele mesmo? Já está aqui? Vai querer ficar nas câmeras? E o Tobias está, você vai ficar mesmo aí, depois de 12 horas, né, vai ficar com a gente, mas isso vamos ver cenas do próximo capítulo. É interessante porque é sempre bom, mais uma vez, lembrar da disposição do André Luiz em mudar, em obedecer às leis de Deus. E aí cada vez mais livre ele fica, porque realmente... O entendimento da doutrina, a gente vê que a nossa liberdade está em obedecer a Deus. Isso. Então vamos nos despedir, agradecendo a todos pela atenção, rogando a Deus e a Jesus e aos bons espíritos que ampare a todos nós, a toda a humanidade. Deus abençoe vossos lares, vossas famílias. Fiquem na paz de Jesus. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.